Como vocês já sabem, a incursão ucraniana pelo oblast russo de Kursk está agitando a atual guerra que já ultrapassou mais de 2 anos e meio de conflito, sem sinais de diminuição das tensões. Pelo contrário, nesse final de semana, principalmente no domingo, com as últimas informações que foram disponibilizadas para nós, para que pudéssemos ali tirar uma análise de tudo que está acontecendo no norte da Ucrânia, as tensões só se escalaram nas últimas 24 horas. Isso porque imagens de satélite, informações em terra, de agentes ali infiltrados e até mesmo o apoio do Ocidente fomentando informações de guerra para a Ucrânia, a inteligência ucraniana determinou que está ocorrendo nesse momento uma grande mobilização de tropas da Bielorrússia, muito próxima da fronteira da Ucrânia. Mas é importante destacarmos que tudo isso reflete o atual cenário que está se desenrolando tanto em Donetsk, quanto em Kharkiv e também quanto em Kursk atualmente. Tá? Vou aqui trazer alguns pontos importantes para avançarmos e entrarmos de vez no que está acontecendo neste momento no norte da Ucrânia. Para quem acompanha o canal, já conhece toda a situação que está se desenrolando nas últimas análises que eu fiz aqui no canal, em que a Ucrânia ela tentou abrir outras frentes de incursão, outras frentes de penetração no território da Rússia, iniciando, é claro, por Kursk, que deu muito certo e que continua até então, essa infiltração no interior do oblast russo de Kursk, mas a Ucrânia abriu a frente de Belgorod, mais ao sul de Kursk, e também tentou abrir um espaço de infiltração por Briansk, só que esse território ele foi muito bem defendido pelas tropas russas, que já haviam mobilizado diversas unidades especiais nessa região, temendo um possível aprofundamento e expansão dessa ofensiva de Kursk para a região de Briansk. Tá? Ali nessa porção existem ali oblasts ucranianos de Chernihiv, de Kiev, de Sami e também de Kharkiv. O ponto mais importante neste momento é estarmos analisando o oblast de Sami e o oblast de Chernihiv. Por quê? São dois territórios que estão em alta tensão neste momento, relacionado não somente às infiltrações ucranianas em Kursk, mas também à situação que está sendo desenrolada na Bielorrússia, na fronteira ali com os oblasts de Chernihiv especialmente. Tá? Não se sabe ao certo a quantidade de tropas ucranianas atualmente dentro de Kursk, tampouco a quantidade de tropas russas se defendendo e marcando um perímetro de proteção importante para tentar segurar esse avanço ucraniano para que não chegue até o objetivo central que eu, Felipe, analiso como principal ponto nesse momento de estratégia de guerra da Ucrânia, que são dois, é claro. Primeiro, estabelecer um santuário de proteção terrestre e aéreo para a Ucrânia, ou seja, isso faz com que o santuário russo de ataque aéreo e também terrestre fique fragilizado. Tá? E segundo, estabelecer um ponto de segurança numa incursão que pode ali tentar se aproximar da usina nuclear de Kursk e estabelecer ali uma peça vital no tabuleiro da Ucrânia que se chama ali a Rainha, essa peça de tabuleiro que se chama Rainha, que é a usina nuclear de Kursk, faz com que o exército russo não se aproxime dessa região e assim, porventura, a Ucrânia ela estabelece ali uma grande proteção terrestre e aérea contra suas tropas. Ou seja, a Rússia jamais atacaria essa região por ser uma região nobre e de grande instabilidade por conta dos sistemas, dos materiais radioativos, materiais nucleares presentes na região ali da usina de Kursk, tá? Assim como acontece em Zaporizhia, no oblast ucraniano de Zaporizhia.
Então, segundo estimativas, das informações até mesmo veiculadas, disponibilizadas pelos ucranianos e também pelos russos, hoje há uma estimativa de em torno de 2 a 3 regimentos ou brigadas da Ucrânia atuando na região de Kursk. Já do lado da Rússia, em torno também de 3 regimentos ou brigadas para defender essa invasão e esse avanço das tropas ucranianas. Era esperado, sem dúvida, que a Rússia deslocasse essas tropas, principalmente de Donetsk, para a região de Kursk, para se defender desses ataques, dessas ofensivas importantes ucranianas que estão ocorrendo neste momento, em que eles já estabeleceram um sistema de defesa antiaéreo importante para reduzir a liberdade do santuário aéreo da Rússia. Mas não é muito bem isso que está acontecendo atualmente. As tropas, o exército russo lá na região de Donetsk está tendo grandes progressos contra o exército ucraniano. Inclusive está chegando muito próximo e provavelmente dentro das próximas semanas o exército russo vai conquistar a cidade estratégica de Pokrovsk, uma cidade na região de Donetsk que é muito importante para o exército ucraniano. Por que isso? Porque o exército russo, através do comando de Kursk, o comando de Moscou, né, comando regional distrito militar de Moscou, estabeleceu uma transferência de reservistas e também de soldados muito experientes para atuarem ali contra o exército ucraniano, que já está dando muito resultado. Observei recentemente diversas colunas e também diversos soldados ucranianos que foram neutralizados e que eles não conseguiram progredir em alguma região ali muito próxima da fronteira com Belgorod. Então, essa resposta da Rússia, que foi lenta, está dando resultado neste momento e muito provavelmente nas próximas semanas vamos ver ali uma batalha sangrenta acontecendo nessa região. Então, nas últimas 24 horas, foi observado que há um grande problema contra a própria Ucrânia, principalmente em Chernihiv, Kiev e Sumy. Por quê? A Bielorrússia está concentrando um número muito grande, praticamente de um exército de tropas nas fronteiras desses oblasts, principalmente a fronteira com Kiev. Vale lembrar que no início da guerra havia ali uma certa possibilidade, uma certa tensão por parte do Ocidente e da própria Ucrânia de que a Bielorrússia ajudaria a Rússia nessa invasão. Até porque muito antes dessa invasão acontecer em 24 de fevereiro de 2022, a Bielorrússia havia estacionado milhares de tropas nas fronteiras próximas ali da Ucrânia, colocando o território ucraniano como alvo ali específico dos sistemas de lançamento, sistemas de artilharia da Bielorrússia que estava sendo posicionada ali na região, em torno de 40 a 60 quilômetros de distância. E isso estava representando uma grave ameaça na época para a Ucrânia. Mas com o desenrolar dessa invasão, o que aconteceu? Observaram-se que somente tropas e aeronaves da Rússia entraram no território ucraniano. E assim tivemos, é claro, uma resistência posteriormente ali da própria Ucrânia e assim essas tropas recuaram. Mas, a princípio, eles não participaram dessa ofensiva, mas marcou algo muito maior que estava acontecendo, que era marcando ali praticamente como se fosse um pano de fundo de uma invasão em grande escala da Rússia. Atualmente, esse posicionamento da Bielorrússia ali na região próxima de Kiev e Chernihiv é um sinal de que algo muito grande pode estar acontecendo, em que a Rússia estaria mobilizando muitas tropas em uma ofensiva muito grande em direção a Kiev ou em direção a Chernihiv? Não temos essa informação até então. Inclusive, nada foi divulgado pelos britânicos, nada foi divulgado, por exemplo, também pela inteligência ucraniana. Se de fato isso tivesse se desenhando, né, estivesse se formulando,
certamente eles iriam fazer essa divulgação em pública como forma de pressão, impressionar os aliados a se prepararem melhor para fornecer diversos financiamentos, diversos equipamentos para a Ucrânia se preparar para o pior, mas não é o que está acontecendo. O que parece estar acontecendo nesse momento, sem dúvida, é um preparativo muito grande de cerca de 1/3 do exército bielorrusso que está se posicionando em Chernihiv e Kiev. Isso é muito grave. Por que é muito grave? Porque há uma média de 120 mil tropas atuais da Bielorrússia com blindados, com sistemas de artilharia posicionadas em que o território russo, neste momento, está dentro do perímetro de ataque dos sistemas de artilharia, porque está ali em torno de 40 a 60 quilômetros de distância do posicionamento dos sistemas de artilharia da Bielorrússia. Isso é muito grave? Sim, é muito grave, mas indica outras questões que vamos discutir mais à frente, tá? Mas, a princípio, isso revela que isso está incomodando o comando de Kiev. Isso está incomodando porque a Ucrânia ela está focada, nesse momento, em abrir espaço territorial dentro do Oblast de Kursk. Então, isso já sinaliza algo muito ruim está acontecendo e as tensões estão somente se escalando. E o que a Ucrânia fez? Ela soltou uma nota em tom realmente de ameaça, em tom solicitando para que as tropas da Bielorrússia se afastem imediatamente das fronteiras até um certo ponto em que os territórios ucranianos não estejam mais na distância dos sistemas de artilharia, nos sistemas de equipamentos do exército bielorrusso. Ou seja, a Ucrânia ela solicitou para que esses equipamentos, as tropas da Bielorrússia, não permaneçam em uma área em que o território da Ucrânia fique vulnerável ou fique na distância de um ataque de artilharia, por exemplo, ou ataque de aeronave, outro tipo de equipamento das tropas bielorrussas. E a Ucrânia não mostrou nenhum interesse de diálogo nesse momento com o presidente Alexander Lukashenko, porque a Ucrânia nesse momento se posiciona dizendo que isso claramente é uma provocação, uma ameaça, e que a Ucrânia está preparada para fazer todo tipo de ataque, ou melhor, de defesa, de contra-ataque, caso o seu território seja alvo de invasão ou seja alvo de ataque da Bielorrússia. Então, este é o cenário atual de grandes tensões nesse momento no norte da Ucrânia. Então, eu lanço algumas questões para vocês. O que vocês acham desse posicionamento? O que vocês acham que pode vir mediante esse acúmulo de tropas tão grande, de 120 mil tropas, que foi o número exato, mais ou menos, é claro, né, das tropas russas que invadiram a Ucrânia lá em 24 de fevereiro de 2022. Lembrando que haviam ali praticamente 300 mil tropas posicionadas em toda a fronteira da Ucrânia no momento da invasão, mas metade, pouco menos da metade, que invadiu de fato a Ucrânia. E é claro que eu vou trazer tudo que pode estar relacionado a isso, sobre as consequências desse posicionamento, o que isso significa e quais os perigos para a Ucrânia a partir desse acúmulo de tropas na fronteira. E é claro que eu vou trazer uma análise aprofundada sobre tudo isso e os riscos que essa tensão pode colocar em toda a região do leste europeu no vídeo do meio-dia de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever e, é claro, acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.